Olá, que bom estarmos juntos para esse novo material que nós vamos lançar agora no nosso canal. Nós vamos fazer um estudo sobre as cartas de Paulo. São 13 cartas. Então nós vamos começar hoje com a carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar. Pai, nós agradecemos ao Senhor, Deus, e pedimos que o Teu Espírito fale conosco. Usa, Deus, a Tua palavra, Deus, usa o Teu Espírito, Senhor, e transborda o nosso coração nesse tempo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém? Vamos lá. O tema da carta aos Romanos. O Evangelho como justiça de Deus mediante a fé. A justiça de Deus revelada em Cristo. O poder do Evangelho, a bondade, a soberania e a graça de Deus. A lei de Deus e o pecado do homem. São temas que o apóstolo Paulo o tempo todo fala sobre eles. A lei, sobre a graça, sobre o pecado, sobre Cristo como sacrifício por nós, né? Principalmente para aquele povo da época. Que Paulo é o autor de Romanos é praticamente incontestável. Há pouca dúvida sobre isso. O livro é geralmente datado de 57, 58 depois de Cristo, provavelmente durante a terceira viagem missionária do apóstolo Paulo. A maioria dos especialistas acredita que Paulo escreveu esta carta de Corinto, da cidade de Corinto. Está aí um mapa da terceira viagem de Paulo, né? Para depois você poder olhar com calma, pare o vídeo, volte no que a gente está falando, leia a carta de Romanos, faça um resumo você e acompanhe junto com isso que eu estou deixando para você, ok? Paulo deixa muito claro que para entrar em contato com Deus é necessário um acesso adequado. É igual à internet hoje. Se você não tiver uma velocidade adequada, não tiver um equipamento adequado ao 2G, ao 4G, 5G, há um conflito e você não consegue o acesso adequado. Com Deus é a mesma coisa. O acesso adequado a Deus é através da oração, através da santidade, através da palavra, através da vida das pessoas. Esse é o acesso adequado. Diferente das outras cartas, essa foi escrita para uma igreja que ele não fundou e que nunca tinha visitado até então. Os leitores do apóstolo seriam os cristãos predominantemente gentios de Roma. O evangelho pregado e rejeitado pelos judeus agora é anunciado aos gentios. Olha o que Paulo fala lá em Romanos 1, 16 e 17. Pois não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A igreja em Roma. É possível que judeus convertidos no dia de Pentecostes tenham sido os primeiros a levar o evangelho a Roma. Lembra lá do livro de Atos, o dia de Pentecostes? Pessoas de vários lugares, e dali elas cheias do Espírito Santo, foram cada um para a sua terra depois. A igreja em Roma era uma mistura de gentios e judeus. Olha lá no capítulo 1. Tais homens são por isso indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Paulo está falando sobre o povo daquela época. O que Paulo estava observando, Paulo estava escrevendo. O pecado entrou na humanidade, todos estão subjugados e somente Deus pode desfazer esse jugo. A justificação é a ação de Deus em que os pecadores são declarados justos, mesmo não sendo justos. A lei apenas revela nossa incapacidade de obediência e também quem somos realmente diante de Deus e não mais somente diante dos homens. Olha Romanos. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em quem? Jesus Cristo, para todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eu tentei fazer uma explanação, um resumo, com alguns versículos da carta de Paulo aos Romanos. É claro que
Há muitas outras coisas que eu não mencionei nesse resumo. Por exemplo, o capítulo 11, porque dele, por ele, por meio dele, para ele, ó profundidade das riquezas, da sabedoria. Mas eu quero que você, ao estudar, você leia, você marque, e você memorize, você procure viver isso. A ele toda glória eternamente. Amém. Ok? O cristão segue lutando contra os poderes no presente. Pecado, a lei, a morte, a carne. A vitória é certa, queridos, pois Cristo venceu esses poderes e por meio do Espírito Santo, o cristão é e será triunfante. A justificação acontece por meio da graça de Deus, que enviou Jesus e o fez sacrifício em nosso lugar. Seu sangue foi a propiciação pelos nossos pecados. Ele morreu em seu e meu lugar. Em todo o primeiro capítulo dessa obra maravilhosa, o apóstolo deixa claro o seu chamado. Paulo era um homem controverso e um líder determinado. Ele foi separado, salvo e se tornou um pregador eficaz das boas novas de Cristo. Se considerava devedor a gregos, a bárbaros, sabia que estava pronto para cumprir o seu dever e não se envergonhava disso. Ele mesmo disse, não me envergonhe do Evangelho. O Evangelho domina você assim? Eu quero te fazer essa pergunta. Será que você é uma pessoa que realmente manifesta aquilo que está dentro de você, quando você está no círculo das pessoas, quando você aborda as pessoas? Você manifesta que o Evangelho transformou, salvou você? Você também foi salvo por Ele, separado para Ele e está a serviço dEle? A carta aos Romanos é o grito de alegria de Paulo ao mundo perdido. Esta carta nos mostra o método de Deus em transformar homens culpados em homens regenerados. O plano de Deus para a salvação do homem percorre as Escrituras do princípio ao fim. De Gênesis a Apocalipse, há um fio vermelho na Escritura por causa do sangue de Jesus Cristo. Assim, esse fio ele vem por todo o tempo, desde o princípio até o fim. E é preciso continuar para que as pessoas conheçam Cristo através da sua vida. Olha o que Paulo fala em Romanos capítulo 3. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não o é também dos gentios? Sim, também dos gentios, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Graça é favor imerecido. Como pode então o homem ser justificado por Deus? Pela graça. Perdão é a remoção da nossa justiça em contraste com a misericórdia e graça de Deus sobre nós. Recebemos o perdão? Sim. A justificação é o ato de alguém revestir-se da justiça que Deus provém através unicamente de Cristo. Olha Romanos 5:8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo continua em Romanos capítulo 6. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Seu pecado está sobre Cristo, Ele o levou sobre ele na cruz. Isaías fala sobre isso no capítulo 53. Você já o aceitou como Salvador e passou da morte para a vida? Se você já se identificou com o sacrifício de Cristo, então desfrute de uma nova vida nele e da salvação que ele te deu. Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E mais um pouquinho à frente o apóstolo diz assim, porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. O que é dizer que a criação sente e suporta angústias? Você pode olhar os animais, as plantas, a poluição, o mundo de uma forma geral. Se nós sofremos angústia, amados, a natureza também, e ela aguarda a salvação do Senhor Jesus. Paulo acreditava que Deus criara o mundo e os primeiros seres humanos como uma espécie de representantes de toda a humanidade. Ele se refere a Adão, se refere a Cristo. Se o pecado entrou através de um homem também veio a salvação.
esse Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, ele foi moído por você e por mim naquela cruz. A raça humana descendente de Adão, lamentavelmente não tão perfeita, mas decaída, sujeita ao pecado e à morte. Mas ele tinha uma convicção em seu coração. Olha o que ele escreve lá no capítulo 5. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, ou seja, para que aumentasse a ofensa. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Essa era a certeza dele. Olha o capítulo 8. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele continua. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Amados, é maravilhoso ler essas palavras e meditar nisso. Quem pode nos acusar? Quem pode nos condenar? Cristo morreu por nós. O apóstolo era enfático com relação ao tipo de vida do cristão em relação ao mundo. A vida do cristão autêntico precisa ser vivida em relação a Deus, ao próximo e a si mesmo. São 3 setas que você tem que observar na sua vida: com Deus, com o próximo e com você mesmo. Se você não estiver bem com uma delas, não adianta tentar ficar em paz. Você precisa se relacionar bem, tanto com Deus como com o próximo, mas como você mesmo também. Precisamos submeter nossa vontade a Ele, um Deus soberano e amoroso. Olha Romanos capítulo 12. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Procure isso na sua vida todos os dias. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo vai falar sobre as autoridades também. Paulo, com certeza, conhecia o Estado romano, as leis. Ele era um propagador das leis no seu tempo, perseguidor da igreja, né? Ele aprendeu assim, mas ele conhecia também dessas autoridades, porque ele diz assim, ele era conhecedor, então, das épocas vigentes na época, mas a transformação em seu caráter e vida eram tão profundas que ele sabia agora que a lei não podia mais exercer a justiça de Deus nos homens. Olha o que ele escreve lá no capítulo 13. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Capítulo 14, amados. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Gálatas, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Desventurado o homem que sou, Romanos, Paulo está dizendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo com a mente sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Para encerrar, irmãos, quando Paulo diz assim, quem me livrará do corpo dessa morte? Era uma das condenações do Império Romano. O criminoso era amarrado ao corpo da vítima e solto no deserto, para que aquele cadáver começasse a entrar em estado de putrefação e passasse tudo para ele também, sem alimentação, sem água, e morresse ele, o criminoso, e já a vítima já estava morta, passasse isso para ele. Outra forma que o Império Romano usava também era
abrir a barriga das mulheres e costurar lá dentro alimento para porcos e jogar essas mulheres dentro dos chiqueiros para que os porcos selvagens comessem e devorassem essas pessoas. Eles matavam um burro, tiravam o intestino e costuravam a vítima ali dentro, com a cabeça para fora, até que o sol começasse a cozinhar e apodrecer aquela pessoa e a pessoa morresse. Ou seja, um império terrível da lei, mas veio a graça de Deus e nos alcançou. A nova vida em Cristo consiste no simples fato de que Ele morreu em nosso lugar para que vivamos a sua vida. Através do poder dinâmico do Evangelho, você é chamado a ter uma vida abundante em Cristo Jesus. Você sempre fez parte do plano de Deus. Romanos 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Romanos 16. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Amém, queridos? Esse é um estudo que nós vamos realmente aproveitar para que, se você não fez a sua oração ainda, no final desse vídeo, eu deixei uma oração para que você possa entregar a sua vida para Jesus. Eu quero que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com outras pessoas também. Se você achou que isso realmente é aquilo que Deus tem para você, através do apóstolo Paulo, através da carta de Paulo aos Romanos, você pode fazer essa oração e isso vai ser para você realmente motivo de grande bênção. Até a próxima, se Deus quiser.